Paz seja convosco. Quero trazer aqui uma reflexão que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Queridos, a palavra que foi lida, a palavra mencionada, o texto em que iremos nos embasar esta noite, ele conta a história de uma mulher. Essa mulher, ela não é citada o nome dessa mulher. Apenas o título vai trazer a viúva do azeite. Uma pessoa que, com certeza, é claro, tinha um nome, também tinha um sobrenome. Mas a Bíblia, a pessoa em cujo qual escreveu este texto, este livro, apenas citou uma viúva e não lhe deu nome. Existem mulheres na Bíblia que são citadas os seus nomes. Mulheres que tinham nome e que o seu nome foram mudado, no caso de Sarai para Sara. Mulheres que tinham uma vida perdida, mas que Deus pôs o nome delas na Bíblia. E também a transformação da sua história no caso de Raabe, a prostituta. No caso desta mulher, não é o caso da Radassa,
Não é o caso da menina Radassa. E o seu tio, seu primo, Mardoqueu, colocou o nome de Esther. Esta mulher também não é o caso de Débora, que foi uma juíza e o seu nome se eternizou na palavra de Deus. Mas uma coisa ela tem em comum a todas as mulheres na Bíblia. Qual, pastor? Uma história que ficou escrita para seu testemunho. Você, mulher, que está hoje nos acompanhando. Você, homem. Você, jovem, que está nos acompanhando. Seja você jovem mulher, jovem homem. Ficou escrito a história desta mulher. Ficou para testemunho a história desta viúva, desta mulher. Então, quando ela é mencionada na Bíblia, ela é mencionada por causa do seu problema. Poderia ser mencionada na hora ou nos momentos bons, mas ela foi mencionada no momento da sua luta, no momento da sua dor, no momento dos seus problemas, no momento em que ela não via saída, no momento em que para ela tudo tinha chegado ao fim, ou seja, tinha chegado na vida dela um ponto final. Só que eu tiro algumas lições desse texto. A primeira coisa é a dívida que ficou de seu marido. E ela diz que o marido dela era profeta, guarde isso. Ela diz que o marido dela era profeta. E ela, vendo a situação, eu começo a analisar que este homem de Deus, porque ele era um homem de Deus, usado por Deus, tinha se acometido aí em uma dívida. Tinha aí falecido e deixado uma conta, uma dívida. E ele não podia mais pagar, pois ele não estava mais entre os viventes. E ela, preocupada, eu imagino ela orando, ela buscando solução. E ela, quanto mais ela orava, mais ela via aquele problema aumentar sem ver uma solução e destacadamente um ponto final na sua vida. Antes tinha uma interrogação, e agora? Mas chega o credor. Chega ali alguém que vai cobrar as dívidas. E esta pessoa, ela quer levar seus filhos, o seu maior tesouro, os seus bens maior, os filhos, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Cuide do seu filho, cuide da sua filha, cuide dos seus filhos. E aquela mulher, aquela mãe desesperada, angustiada agora, ela procura vários meios, mas isso aí me traz mais uma vez uma lição, me chama a atenção. Porque talvez se fosse outra pessoa, iria buscar uma solução desesperadamente. Pessoas, quando vê a situação se apertar,
quando vê que a solução não está sendo solucionada, a primeira coisa que bate na porta eles recebem. Ou o primeiro convite eles vão. A primeira situação que vem para ser solucionado aquele problema, eles se agarram sem saber da consequência que virá depois. Quer se livrar daquele problema, quer se livrar daquela coisa que está lhe machucando. E essa mãe desesperada, ela espera amanhecer. Ela espera que o dia amanheça. E agora aquela mulher vai fazer valer uma palavra na Bíblia que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Essa noite de choro pode ser uma noite literal, pode ser dias, pode ser um ano, pode ser anos de choro. Mas uma coisa você tenha certeza, o dia da alegria vai chegar na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Aquela mulher meio que desesperada, ela não entra no desespero. E ela espera alguém. E me traz outra lição para nós. Traz para mim e para você. Ela não vai contar o seu problema para qualquer pessoa. Ela não abre a porta da sua casa e vai para a esquina. Ela não procura vizinhos para contar o problema. Ela não procura pessoas que possam fazer com que o seu problema fique maior. Ela procura pessoas que ela sabe, que ela conhece o levantar, ela conhece o deitar, ela conhece a vida da pessoa. Ela sabe que esta pessoa tem uma vida íntima com Deus. Ela não procura qualquer pessoa. Ela não procura qualquer um. Ela procura o profeta. Diga comigo, ela procurou o profeta. E o profeta agora tem nome. Por enquanto a mulher não tem nome, mas o profeta tem. O nome do profeta é Eliseu. E quando ela procura um homem de Deus, ela me traz uma lição raríssima, maravilhosa. Qual, pastor? Eu nunca levarei o meu problema à baila. Não é eu contando o meu problema para as pessoas que eles vão ser resolvidos. Pelo contrário, muitas das vezes pior. Porque o que era para ser segredo vira manchete no bairro. Então procure pessoas que têm vida reta com Deus, íntegra com Deus, idoneidade, pessoas idôneas. Procure pessoas para contar o seu problema. Ela procura logo quem? Eliseu. Você sabe qual era o maior título de Eliseu? Você sabe que a Bíblia chama, o maior título está escrito no capítulo 3, o maior título de Eliseu. Não era o profeta, não era o Eliseu, não. O maior título de Eliseu, conhecido em todo Israel, era o seguinte: Josafá chega e pergunta, existe alguém da parte de Deus para que nós venhamos consultar, para ir à guerra, para saber se Deus aprova, se Deus não aprova? Aí alguém diz assim, existe alguém, está conosco. E ele pergunta, quem? E eles dizem, Eliseu. Olha o título dele: o homem que deitava água nas mãos de Elias. Que forte! Não procure títulos. Não procure ser reconhecidos diante de homens. Porque o reconhecimento vem de Deus. E o título de Eliseu era o homem que lavava as mãos do profeta.
Quer ser reconhecido? Seja alguém que deite água sobre as mãos do profeta. Mão significa obra. Faça a obra com o profeta. E agora Eliseu, assumido aqui, ele já era o profeta, e essa mulher procura ele. E eu digo para você, procure alguém de Deus, procure o seu líder. Procure o seu líder. Honre seu líder. Honre o seu profeta. Ela procurou Eliseu e ela conta o problema. E Eliseu diz assim: e eu? Com que eu posso ajudar? Eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Como que eu posso lhe ajudar? O que é de eu fazer? E ela, simplesmente chorando, imagino eu, quando o profeta diz assim: mas eu não posso ajudar. E ela começa a chorar. Aí Eliseu olhando para ela, imagina Eliseu olhando e perguntando e dizendo assim: o que tu tem em casa? E ela disse: eu não tenho nada. Homem de Deus, mulher de Deus, eu te pergunto, o que tu tens em casa? Você pode dizer: eu não tenho nada, pastor. Foi o que ela disse para Eliseu: eu não tenho nada. E quando ela diz isso, há uma continuidade, uma vírgula. Ela diz que não tem nada. Eu imagino Eliseu agora perguntando: tem certeza que você não tem nada? Tem certeza disso? E ela puxa na mente e diz: eu tenho apenas uma botija de azeite, e nem cheia é. Queridos, quem crer que a partir de agora a provisão de Deus ela vai pousar sobre a tua vida onde tu está agora. Quem crê, é para quem crer, é para quem tem fé. Ela diz: se não uma botija de azeite. E eu imagino que nem cheia era. E Eliseu, sabendo que ela tinha pelo menos uma botija de azeite, e nem cheia era, vem aí uma outra lição para nós. Ele vai e diz assim, imagino eu a conversa dele com esta mulher. Ele conhecia o marido dela, diga assim: Eliseu conhecia o esposo da viúva. Ai, como conhecia, irmão. E quando ela diz que tem, ele pede ela para buscar, para pegar. E eu imagino ela chamando o filho e dizendo: meu filho, traga ali a botija de azeite. Traga ali a botija de azeite do seu pai. E eu imagino o menino indo lá, no local onde estava a botija com azeite, trazendo até a sua mãe, e ela entregando ao profeta. Eu imagino a cena, imagine a cena comigo, Eliseu olhando para aquela botija com azeite. Eliseu pegando aquela botija com azeite, olhando para ela e dizendo: ah, Senhor, aqui está a botija de azeite do teu servo. E agora Eliseu vai mencionar o nome do marido da mulher. E ele vai apresentar a Deus a botija e diz: Senhor, eu te apresento a botija de azeite do teu servo profeta Obadias. Isso mesmo. Profeta Obadias, que escreveu aquele livro que leva o seu nome. A mulher não tinha nome, não foi escrito o nome da mulher aqui na Bíblia, mas o seu marido tem um livro escrito nela.
Você pode não ser reconhecida diante dos homens aqui, mas um grande ministério tem o Senhor com a tua família. Grandes coisas tem Deus para contigo, mulher. Grandes coisas tem Deus para contigo, homem, jovem. Segundo o historiador Flávio Joséfo, o marido desta mulher se chamava Obadias o profeta. E ele conhecendo, Eliseu conhecendo, apresenta a Deus e Deus conhecia Obadias. E ele diz: é o azeite do teu servo, eu consagro, apresento a ti, está uma dívida. O Senhor levou o teu servo para ti. E a sua família agora, Senhor, está padecendo uma dívida, uma necessidade. E o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é um Deus provedor, tu és Yahvé. Tu és Jeová Jiré, Deus da provisão. Ei, você pode dizer assim: Senhor, tu és Jeová Jiré, o Deus da minha provisão. Diga, profetize: você é o Deus da minha provisão. E agora Eliseu está apresentando o servo de Deus, o marido daquela viúva, o pai daquelas crianças. E quando Eliseu disse assim: o teu servo, profeta Obadias, que quando esteve aqui conosco, fez tudo o que o Senhor mandou. Eu imagino os filhos chorando, a esposa chorando agora, lembrando do servo de Deus. Lembrando do profeta Obadias, que Deus dizia: Obadias vai ali, e ele ia. Obadias vem para cá, ele vinha. Obadias fica aqui, ele ficava. Obadias escreve assim, diz o Senhor, e ele escrevia e profetizava. E os filhos deles via. Os filhos de Obadias, eles viam como o pai deles servia ao Senhor. E aqueles meninos já estava adentrando na escola dos profetas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: os teus filhos serão usados na casa de Deus, serão usados poderosamente na mão do Senhor Jeová, Todo-Poderoso Deus. E agora ele consagra aquele azeite, apresenta ao Senhor e diz: tu és Senhor que não abandona. Tu és Deus de provisão. E aquela mulher chorando, ele diz para ela, imagino eu, o Eliseu, não está escrito, porque seria uma conversa muito longa, mas como um homem de Deus, quando temos conversa com uma mulher, um homem de Deus que está passando problema, e quando somos usados por Deus, a gente vai bem nas entranhas. Nós vamos naquelas coisas que só Deus sabe, e só o Senhor sabe do que você já disse para Ele esses dias. Você disse que não estava suportando, você disse que não aguenta mais estar longe da presença dEle, você falou para o Senhor que não aguenta mais estar no banco, você disse para Deus: não aguento mais estar em casa só vendo live. Deus ouviu tua oração e hoje Ele entra com providência na tua vida. E eu imagino agora Eliseu dizendo assim: mulher, o Deus do teu marido, Ele te visita. Agora eu te digo uma coisa: vai na tua vizinhança e pega muitas vasilhas, não poucas, pega muitas vasilhas e me vem outra lição. Para que ela pegasse vasilha, ela tinha que ser uma boa vizinha, ela tinha que ser uma crente de bom testemunho. Como que está o seu testemunho diante dos seus vizinhos onde você mora? Como que o povo na localidade que você mora lhe conhece? Conhece como mulher de oração, mulher de Deus? Ou contendeira? Te conhece como um homem de Deus, um homem de oração? Ou como um bisbilhoteiro? Isso depende. E o testemunho daquela mulher, isso me traz um entender, uma visão grande, que quando ela sai com os filhos pedindo as vasilhas, toda aquela vizinhança ajuda aquela viúva. Ei, Deus está levantando pessoas para lhe ajudar na provisão necessária que você necessita. Recebe aí em nome de Jesus Cristo.
Deus está tocando no coração de vidas agora para ajudar a minha pessoa, para ajudar a sua pessoa naquilo que precisamos. E a vizinhança ajuda e ela leva as vasilhas para casa. Em outra coisa de Eliseu, ele diz assim: quando tu entrar, tranca a porta, fecha sobre ti e teus filhos. E assim ela faz, ela obedece. Quer ver milagre? Obedeça. Obedecer é importante. E ela tranca a porta. Ela faz com as vasilhas, tranca a porta. Pega aquele pouco de azeite que tinha e começa a encher. E vai enchendo, e vai enchendo. Trancar a porta significa o quê? Por que será que Jesus disse: quando fordes orar, buscar o vosso Pai secreto, tranca a porta do vosso quarto? Por quê? Porque é lá dentro, uma porta fechada, que nós temos a nossa intimidade. É lá que nós ficamos totalmente desprevenidos diante de Deus. Deus vê tudo. É no momento de trancar da porta que a gente se rasga diante de Deus, que nós falamos tudo para Deus. E é lá que Jesus diz que Ele nos compensará. É lá que Ele nos honrará. Ei, será que foi em vão que Jesus Cristo disse isso, igreja? Essa mulher faz isso, se tranca, fecha a porta para ninguém ver. Não precisa ninguém ver, porque a exaltação de Deus não é no secreto. Ele expõe diante de todos. Ela enche, ninguém está vendo. E está enchendo, está enchendo, está enchendo até secar. Até acabar todas as vasilhas. Cessa, porque Deus ele não estraga. Cessou. Ela chega para o profeta. Cessou. Acabaram-se as vasilhas, todas elas. Então pronto. Agora, terceira coisa que o profeta diz. Vai, vende, paga a tua dívida. Aí outra coisa que ele diz, quarta coisa. E depois, vive do resto. Uma mulher que não tinha nada, estava para perder os filhos. Uma mãe de família que não sabia mais a solução, mas ela foi sábia, procurou quem poderia ajudar. Uma mulher que estava com uma dívida que era impagável. Agora ela se torna, ela vende, mas ele paga a dívida e o que sobrou, ela se torna em uma empreendedora. Percebe isso? Do nada a tudo. Da dívida ao empreendedorismo. Empreendedora. Empresária. Ei, empresário de Deus. Ei, empresária de Deus. Aquele teu negócio, o Senhor visita esta noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai te dar condição de você ser um empresário bem-sucedido, uma empresária bem-sucedida, um microempresário ou uma microempresária. Para quê, pastor? Para ajudar a obra dele. E você comer do resto, viver do resto. Ela não tinha nada, agora ela se torna empresária naquele lugar. Deus fez assim com a história daquela mulher. Deus virou a página daquela mulher. O Senhor vira hoje, nesta noite, a tua vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Homem de Deus e mulher de Deus, se eu sou profeta, se eu sou homem de Deus, se tu obedecer o que o Senhor está te dizendo hoje, você vai comer o melhor nesta terra. Em nome de Jesus Cristo, volta para a presença de Deus, volta para o amor do Senhor, volta ao primeiro amor. O Senhor te chama, homem de Deus, o Senhor te chama, mulher de Deus. Este lugar, tu és real. Vou me entregar
totalmente